Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 17 do mês de junho, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de História e Geografia, na página 154. Na última aula, nós estudamos sobre o período colonial, que foi o período em que o Brasil era colônia de Portugal, o Brasil pertencia a Portugal. Naquela época, os índios, os primeiros habitantes do Brasil, foram escravizados e maltratados pelos portugueses. Naquela época, eles descobriram que o açúcar produzido através da cana-de-açúcar valia muito, chegou a ser chamado de ouro branco naquela época. Depois, os portugueses começaram a escravizar os negros africanos, né? E no litoral do Nordeste do Brasil existiam enormes fazendas chamadas de engenho, onde se plantava a cana-de-açúcar. Muito bem. E através da cana-de-açúcar, né, era feito o açúcar. Agora, na página 154, nós vamos observar imagens. Muitas das cidades coloniais, nas cidades que os colonos portugueses habitavam, né? Elas se desenvolveram no litoral. O que é o litoral? Na beira do mar, próxima ao mar. Por quê? Porque eles precisavam dessa região para os navios transportarem aquilo que eles precisavam, porque os navios eram um meio de transporte utilizados naquela época. Então, essas cidades coloniais se desenvolveram no litoral, em torno do porto, pois era lá que as atividades comerciais ocorriam. O porto era um lugar muito importante, porque na colônia pouco se produzia, além do açúcar, e era por onde chegavam os produtos que os portugueses consumiam na Europa e queriam continuar a ter aqui. Então, eles vinham do seu país produtos que eles consumiam, porque na época no Brasil só era produzido o açúcar através da cana de açúcar. O Porto do Rio de Janeiro começou a ganhar importância no século XVIII e ao longo do século XIX também. Tornou-se o mais importante do Brasil. No seu entorno, em volta dele, havia a Praça do Paço, hoje conhecida como Praça 15 de Novembro. Então, essa imagem 1 retrata a Praça do Paço, local onde ocorria a venda de mercadorias, né? Foto, imagem, né, de Jean-Baptiste Debré, gravura do ano de 1825. Essa segunda imagem é o comércio ambulante na Praça 15 de Novembro, a antiga Praça do Paço, na cidade do Rio de Janeiro. Foto de 2017. Então, essa aqui é uma gravura da mesma praça, só que essa aqui no ano de 1825, então no século XVIII. Essa aqui é do ano de 2017, então essa é uma foto atual. Então, agora na página 155, nós vamos preencher a tabela de acordo com essas duas imagens, imagem 1 e imagem 2. Então, imagem 1, qual que é o local representado? Praça do Paço, Rio de Janeiro. Número 2, como que essa praça se chama hoje? Praça 15 de Novembro, Rio de Janeiro também. O ano da imagem 1, 1825. Da imagem 2, 2017. Que tipo de atividades que eram feitas nessa praça? Comércio, né? Então, compra e venda de mercadorias. Quem é retratado trabalhando? Homens e mulheres. Negros escravizados. Muito bem. Na imagem 1. E na imagem 2?
Quem que trabalha? Comerciantes ambulantes. Por que são ambulantes? Porque eles não têm uma loja fixa, eles saem vendendo de lugar em lugar. Hoje eles estão num ponto, amanhã eles estarão em outro, por isso que são chamados ambulantes, né? Então, nós podemos ver aqui comerciantes ambulantes e outros trabalhadores. Então, nossa tabelinha ficou preenchida dessa forma aqui, né? Então, agora, com auxílio do professor, elabore um parágrafo contando o que concluíram sobre as mudanças e permanências na região portuária do Rio de Janeiro ao longo do tempo. Então, se nós analisarmos essas duas imagens, o que permaneceu, o que mudou? Embora aconteceram várias mudanças, né? Ao longo desses anos, é possível observar algumas permanências. O que permanece igual? O trabalho ambulante tinha aqui e tem aqui. Outra coisa, o chafariz. O chafariz é o mesmo, né? É o mesmo. Muito bem. Então, isso que nós vamos escrever. Embora a Praça 15 de Novembro, a área comercial portuária do Rio de Janeiro, tenha passado por muitas mudanças ao longo dos anos, é possível observar algumas permanências, como o trabalho ambulante e o chafariz. Na número 4, nós vamos pintar os quadradinhos das frases verdadeiras. A gravura e a fotografia foram produzidas em momentos diferentes, no entanto, ambas retratam o mesmo lugar? Sim, então nós vamos pintar. É o mesmo lugar, mas em momentos diferentes. Muito bem. Vamos pintar o primeiro quadradinho. Agora, a segunda frase. Não se deve utilizar gravuras e fotografias para conhecer o passado dos lugares e das pessoas. Falso. Gravuras e fotografias podem ser utilizadas como fonte de informações para conhecer o passado dos lugares e das pessoas? Sim, então nós vamos pintar esse quadradinho também. Última frase. Apenas a fotografia pode ser utilizada como fonte de informações, pois ela é mais realista que a gravura. Falsa, né? Tanto a gravura quanto a fotografia são fontes históricas, né? E fontes de informações. Agora, na página 156, nós vamos organizar ideias. Complete as lacunas do esquema com as palavras do quadro. Quais são as palavras do quadro? Pagamento, desmatamento, cana-de-açúcar, não faziam, transporte, trabalho escravizado, caçando, pescando, e doméstico. O trabalho em diferentes tempos. Os povos indígenas trabalharam durante milhares de anos, tananã, tananã, coletando e plantando. O que eles faziam? Caçando e pescando. Muito bem. Letra B. Com a chegada dos portugueses, os indígenas eram obrigados a fazer todo o trabalho que os portugueses o quê? Não faziam. Letra C. A ocupação do território se dava por meio do quê? De plantações de e africano. Plantações do quê? De cana-de-açúcar e trabalho escravizado africano. Muito bem. Letra D agora. Os escravizados realizavam trabalho o quê? Trabalho doméstico. Eles também faziam desmatamento, cultivo de cana e o que até o porto? E transporte até o porto, né? Muito bem.
E a última, letra E. Nos centros urbanos trabalhavam comerciantes e funcionários do governo, que recebiam o que pelo seu trabalho? Recebiam pagamento. Muito bem. Agora venha conhecer um fotógrafo diferente chamado Debré. Você já imaginou como as pessoas faziam antes da invenção das máquinas fotográficas? Como se lembravam de bons momentos, de festas, de como essas pessoas se vestiam? O francês Jean-Baptiste Debré chegou ao Brasil no ano de 1816 e se encantou com tudo o que viu. O artista registrou, por meio de pinturas, o modo de vida das pessoas no Brasil durante o século XIX. Olhem só que legal. Um fotógrafo diferente chamado Debré. Agora, na página 157, nós vamos ler o texto sobre o trabalho indígena. O indígena é um sujeito trabalhador. Muitas vezes se diz que o indígena é moroso para o trabalho, ou seja, preguiçoso. Essa afirmação é uma injustiça para com os povos indígenas. Na verdade, tal ideia foi posta na cabeça das pessoas pelos colonizadores, que queriam forçar os indígenas a trabalhar a fim de produzir para eles. Então, os portugueses, os europeus que vieram colonizar o Brasil, eles falavam que os indígenas eram preguiçosos, né? Mas, na verdade, os indígenas não são. Depois que estes perceberam que aqueles não estavam acostumados a ser mandados, inventaram essas ideias. Então, os portugueses inventaram essas ideias, né? Dessa maneira, os colonizadores podiam caçar e matar os indígenas que não se adaptassem ao ritmo do trabalho escravo. Infelizmente, né? Então, esse texto foi escrito por Daniel Munduruku, Histórias de Índio, no ano de 2016, página 58. Segundo o autor, Daniel Munduruku, é correto afirmar que os indígenas são morosos para o trabalho ou preguiçosos? Não, com certeza não, né? Segundo o autor, os indígenas não são preguiçosos. Letra B. De acordo com o texto, por que os colonizadores insistiram em chamar os indígenas de morosos? Porque eles não aceitaram trabalhar da maneira forçada como os colonizadores queriam, certo? E na letra C, você acha correta a atitude dos colonizadores em relação aos indígenas? Não, né? Porque os colonizadores obrigavam as populações indígenas a fazerem trabalhos forçados e também cometiam maus tratos contra os índios. Muito bem, vamos escrever. Muito bem, agora nós vamos para a próxima página, 158. Exercício 2. Os viajantes que estiveram no Brasil durante o período colonial se impressionaram com o enorme número de trabalhadores escravizados. Complete o texto com as palavras do quadro: plantar, moer, cozinhar, colher, transportar e limpar. Os trabalhadores escravizados eram responsáveis pela maioria dos trabalhos no engenho. Eles eram os responsáveis por o que a cana-de-açúcar? Plantar e depois colher, moer e transformá-la em açúcar, além de transportar o açúcar até o porto, e outros ainda precisavam limpar e cozinhar para os seus senhores. Trabalho duro, né? Exercício 3. Faça um traço e relacione as imagens ao período histórico a que se refere com a cor. Laranja, atividades realizadas no passado. Verde, atividades realizadas atualmente. Vamos lá. Os diferentes tipos de trabalho são realizados por profissionais que recebem pagamento. Isso é atualmente, porque no passado os escravizados não recebiam pagamento, né? Então, nós vamos ligar com o traço verde. Agora, africanos trazidos à força para a colônia eram vendidos como mercadoria, tornando-se escravizados. Isso pertence ao tempo atual ou ao passado? Passado.
E a última, a maioria dos trabalhos eram realizados por pessoas escravizadas. Também está relacionada ao passado. Muito bem, terceiro ano. Essa foi nossa aula de hoje de História e Geografia. Beijinhos!